Liz está sozinha na carruagem, agarrada ao seu bichinho de pelúcia. Minha irmã não me abandonou. Ela não sabe que eu sou uma criança má. Então, não há motivos para me abandonar. Esses são alguns dos pensamentos da Liz. Ela continua repetindo para si mesma de novo e de novo que sua irmã não a abandonou. Liz não entende por que Raquel teve que mandar ela para um lugar tão distante. Se Raquel quisesse abandonar, era só ter negligenciado ela. Isso é muito estranho. Liz então pergunta para Bella se tem algo que ela não está contando. Bella é pega de surpresa. Ela começa a gaguejar em busca das melhores palavras. Mas isso só deixa Liz completamente furiosa. Ela pergunta quem a Bella é. E Bella responde que é empregada jovem senhorita. Então, por que a Bella está escondendo algo dela? Bella responde que porque foi um pedido da duquesa. Liz diz que é bom que a Bella obedeça a irmã dela. Mas Bella não pode esconder as coisas dela. Bella aperta o vestido com força, antes de dizer que o ducado Agnes está indo para a guerra. Liz fica confusa. Por que uma guerra? Na guerra só existe morte e caos. Se a irmã dela está indo para a guerra, então ela está em perigo. Liz se levanta e bate na porta da carruagem, chamando a atenção do Arthur. Ela quer proteger sua irmã, então finge estar se sentindo mal. Raquel pode estar chorando com medo nesse exato momento. Arthur dá ordem para eles fazerem uma pausa. Raquel não tem poderes como a Liz, então não tem como ela se proteger. Liz pede desculpas usando o máximo do seu charme. Arthur diz que não tem problemas, já que já estava na hora deles descansarem mesmo. Liz precisa proteger a sua irmã. Ela está pisando na poça de água. A água é pesada e muito inconsistente, por isso é difícil controlá-la. Então ela só precisa deixar a água mais leve, mais veloz, mais gelada e afiada. Ela começa a mover a água e usa ela para fazer um corte no rosto do Arthur. Graças a esse poder que a Raquel ajudou ela a conseguir ao dar paz de espírito a ela, Liz é mais forte do que qualquer um. Ela vai ter que matar todos eles. Para isso, ela já congelou a água ao seu redor e a transformou em lanças pontiagudas de gelo, deixando Arthur chocado. Liz precisa se tornar a espada da irmã. Ela então ordena que todos congelem. Recapitulando, esse mundo pertence a um webtoon em que a protagonista, uma santa loira, derrota a vilã, Liz Agnes, juntando forças com vários protagonistas masculinos. E sim, são protagonistas no plural. Tem o protagonista principal, que é o príncipe herdeiro do Império Castro, e também aquele que a Liz amava, Edwick. E como subprotagonistas, tem o segundo gêmeo do Ducado Nois, Noel, o Cavaleiro da Santa, responsável por aniquilar todo o exército Agnes e anunciar a morte da Liz, Rupert, e por último, o rei mercenário, César, servo leal da Santa, e é aquele que reuniu todos os mercenários que serviram como uma primeira onda de ataques que deu início à queda do Ducado Agnes. Também é este garoto bem na frente da Raquel agora. Rupert pergunta o que a duquesa vai fazer agora. Raquel pensa que ele é só um pequeno garoto por enquanto. Mas com um sorriso, ela manda Rupert subjugar ele. Prontamente, Rupert concorda, já indo sacar sua espada. Como eles estão indo para a guerra, quanto mais mercenários eles conseguirem, melhor será. Sem falar que se eles resolverem o problema do rei mercenário logo na infância, não haverão espadas que possam ferir a Liz no futuro. Diferente da história original, Liz dessa vez crescerá segura e cheia de amor. Liz não será maltratada por ter se tornado uma duquesa tão jovem. Ela terá uma casa, ou melhor, um lar, onde será apenas uma criança normal, vivendo feliz e aproveitando o máximo que pode. Como a irmã mais nova de uma duquesa poderosa, Liz será mais preciosa do que qualquer outra pessoa. Será gentil e brilhará nesse mundo. Rupert e César estão lutando. César está conseguindo defender os golpes do Rupert, mas não por muito tempo, pois depois de um golpe, a espada foge das suas mãos. Rupert informa que está feito. Vendo dois dos protagonistas se enfrentando, Raquel fica feliz ao imaginar eles brigando no futuro pela fofa e gentil Liz. César pede para que o matem. Mas por que deveriam fazer isso? Raquel foi ali atrás do pai do César. César grita perguntando como podem dizer que vieram atrás do pai dele, mesmo sabendo quão mal ele está. Mas Raquel simplesmente passa por ele, deixando o menino ainda mais desesperado, pois não é para tocarem no pai dele. O pai dele é praticamente uma casca vazia. Mas Raquel continua a andar, sem se importar com as súplicas do garoto. O antigo rei mercenário, o pai do rei mercenário César, é o homem que ficou em estado vegetativo por causa de um veneno desconhecido. Na história original, César perdeu seu pai para esse veneno,
e depois tornou o rei mercenário após cravar uma espada no peito dos inimigos do seu genitor. Um brilho começa a envolver o garoto, e Raquel diz que precisa da força dele. Ela foi ali para salvar o rei mercenário, então pede para ele fazer o mesmo por ela, enquanto conjura um brilho em sua mão. Mercenários são pessoas que lutam em busca de dinheiro e liberdade. Entre eles, havia um homem ao qual todos os mercenários se curvaram e tratavam como um deus. Este é o rei mercenário Javites. Ele nunca deixou mercenários para trás. Ajudou e fez com que todos recebessem pagamentos justos. Resgatou aqueles que foram injustamente presos e matou sem misericórdia todos aqueles que mexiam com os mercenários, sendo um nobre ou não. Ele é um homem que protege aqueles que estão sob seu comando e que, apesar da quantidade de assassinos à sua procura, se manteve firme. Até 2 anos atrás, quando entrou em reclusão por causa da sua doença, ele era o rei mercenário. O rei mercenário agora estende para Raquel uma insígnia que é o símbolo de um juramento. Aquele foi o presente que ele recebeu das 5 guildas que prometeram um dia retribuir o favor. Mesmo que seja apenas uma vez, Raquel será capaz de mobilizar todos aqueles que pertencem às 5 guildas de todo o Império. Raquel é a benfeitora dele, e um mercenário jamais esquece uma dívida. Mesmo que ele seja fraco, ele ainda quer oferecer o poder que ele tem. Na história original, essa insígnia é dada ao César pela Santa. Mas agora, tanto a salvação do César quanto a insígnia são dela. Uma das espadas que seriam apontadas para Liz no futuro foi resolvida. Raquel entra na carruagem, mas o rei mercenário a para. Ele diz ter muitas perguntas, mas será breve, pois não quer tomar muito tempo dela. Ele quer saber o que aconteceu com ele e como a Raquel salvou. Raquel explica que ele foi envenenado pela erva de Pierro, um veneno que mata a alma. Na verdade, diferente de um veneno, talvez seja mais próximo de uma maldição. Raquel conjura uma esfera de luz, o que deixa todos surpresos por ela ser uma maga. Esse incidente deixou tudo ainda mais claro para Raquel. O poder dela é o poder de purificar as coisas impuras. Tem outra coisa que ela descobriu além do seu poder. A verdadeira Raquel foi morta pela erva de Pierro, mas assim que ela foi parar esse corpo, ele ficou bem. César pergunta como seu pai ficou daquele jeito, e Raquel responde que quanto mais consumida, mais profunda e mais mortal a maldição será. E ela é facilmente colocada em coisas simples, como o álcool. Vemos a ilusão de uma mulher agarrada ao rei mercenário, o chamando de querido, e dizendo que trouxe uma ótima bebida para ele. Ela ainda acrescenta que o César já está tão crescido que, se quiser, pode beber também. César tenta dizer que é aquela mulher, mas seu pai o para. Ele diz que isso já é o suficiente para ele, e que ele ainda tem muitas coisas para resolver nesse mundo. Mas quando ele acabar com tudo, gostaria de visitá-la e agradecer a ela. Raquel diz que estará esperando por isso. Enquanto isso, Arthur está perguntando se Alice vai matar todos os cavaleiros de Lexville, e se isso foi uma ordem da duquesa. Liz diz que sua irmã não sabe nada sobre isso, e Arthur percebe que então Liz está fazendo isso por conta própria, o que é um alívio de certa forma. Se a irmã da duquesa é uma maga, Raquel provavelmente também é. Se ela fosse inimiga deles, seria algo complicado. Arthur questiona o que ela vai fazer depois de matar todos eles. Se a duquesa descobrir que eles morreram, ela suspeitará da irmã. Como eles vão morrer de qualquer forma, ela irá contar. Liz dirá que encontraram bandidos. Eles mataram todos e ela e a Bella fugiram. Raquel acreditará nisso. Então, ele pode simplesmente ficar parado e morrer. Arthur pensa que mesmo que ela seja uma maga, ainda uma criança. Nem em sonho os cavaleiros Lexville seriam exterminados por bandidos. Uma ameaça infantil misturada com magia e sangue. É algo bem familiar para o Arthur. Ele vai começar acabando com essa situação primeiro. Os dois se encaram, e logo depois começam a lutar. Liz atacando com suas lanças de gelo, e Arthur se defendendo delas, as partindo em pedaços. Isso está deixando Liz irritada, enquanto Arthur sorri com confiança. Ele corta um pedaço de gelo, fazendo alguns fragmentos irem na direção da Liz, que acaba fechando os olhos na tentativa de evitar se machucar. Nisso, ele usa essa distração e acaba segurando a criança pela cintura. Liz furiosa se prepara para usar seus poderes. Mas Arthur coloca a espada no pescoço da Bella, ameaçando a Liz para ela parar e ir o resto do caminho quietinha. O pescoço da Bella já está sendo cortado pela lâmina, então Liz diz que se ele tocar na Bella, ela mesma vai matar ele. Liz é uma lâmina inexperiente, mas bem afiada. Essa menina, sem dúvida, já feriu alguém antes. O que diabos a duquesa Agnes está criando? Arthur diz que o senhor dele é um homem bem assustador. Se ela fizer algo com eles, o ducado inteiro acabará sofrendo a responsabilidade disso. E pelo jeito que a Liz está agora, deve saber que a duquesa está indo para a guerra.
Então, ela não vai querer que a duquesa tenha um novo inimigo quando está se preparando. A magia da Liz é poderosa, então ela acha que poderá proteger a irmã de tudo. Mas a duquesa não é tão fraca quanto ela pensa. A duquesa passará por essa guerra com suas próprias forças. Então a Liz deveria aproveitar essa oportunidade para aprender a não usar seus poderes descuidadamente. Liz sabe que o que ele está falando é verdade, mas isso é muito frustrante. Vendo toda essa situação, Arthur chega à conclusão de que a duquesa realmente não sabe de nada. Antes da Liz sair, a Raquel deu um manual de como cuidar de uma criança, que dizia um monte de coisas que ele não deveria fazer, como não ser violento, assustador ou mostrar a espada. Liz encara o Arthur, o que deixa ele confuso. Ela diz que algum dia irá matar ele. Arthur está um pouco desconfortável com toda hora isso de vou te matar. Ela não pode parar com esse negócio de matar, não? Dante aparece perguntando o que o Arthur está fazendo na frente de uma criança. Arthur tenta dizer que não é o que parece, mas Dante diz que é desrespeitoso ficar falando coisas assim na frente de uma jovem senhorita tão frágil. Liz começa a fazer uns cálculos. Se ele falou que ela é uma jovem senhorita frágil, significa que ela parece inofensiva, e isso não é algo negativo. A parte do jovem indica que ela precisa ser protegida, e essa pessoa parece alguém que pode ir contra esse tio chato. Então isso significa que ele é uma pessoa legal com ela. Dante continua dando uns esporros no Arthur, pois mesmo sendo um cavaleiro Lettsville, ele conseguiu se ferir. Arthur tenta se explicar, mas Liz, com uma expressão inocente, pede desculpas, pois acabou arranhando Arthur. Arthur fica confuso, pois foi o gelo. Mas Liz diz que o tio colocou uma espada no pescoço da Bella e ameaçou. Então Liz não sabia o que fazer. Arthur fica nervoso, pois falando assim vão pensar que ele... Dante diz que, sem dúvidas, ele é um homem mau. Não existe motivo para ele ter feito algo tão bárbaro. Ele só tinha que escoltar uma criança e a empregada dela. Onde ele colocou o cavalheirismo dele? Isso é um desastre. A partir de agora, Arthur está proibido de se aproximar da jovem senhorita. Arthur acha isso tudo muito injusto. Raquel parece estar se iludindo, achando que terá vantagem nessa batalha tola. Isso tudo acabará antes mesmo que ela consiga se preparar. Isso é o que o conde deve estar pensando, e por isso o exército dele está avançando rápido. Marcos informa que eles possuem 7.000 homens e alguns mercenários, enquanto o exército da Raquel tem 15.000 homens. Então Marcos não sabe de onde vem tanta confiança. Raquel pergunta quantos mercenários o conde tem. Marcos responde que não tem como saber a quantidade exata. Marcos tentou contratar as 5 guildas do Império, mas foi ignorado, provavelmente porque o preço ofertado a eles foi mais alto. Raquel mostra a insígnia dizendo que eles irão responder agora, já que o juramento entre mercenários é absoluto. Marcos pergunta onde a Raquel conseguiu aquilo, mas ela diz apenas que não foi nada demais. Agora a pergunta que resta é de onde vem essa confiança do conde. O poder para atrair 5 guildas e toda essa confiança para atacar uma duquesa não é algo que vem apenas de um conde. Eles vão ter que vigiar a família imperial de agora em diante. A família imperial é constituída por pessoas que trabalharam com o ducado Agnus por muito tempo, e que facilmente poderiam arrastar eles para uma conspiração. As dúvidas que estavam enterradas começam a ser respondidas. Aquele corpo estava viciado em erva de Pierro, que é controlado pela família imperial. Havia uma pessoa que estava olhando para a jovem duquesa que havia perdido seus pais, com um olhar de desconfiança e suspeita. Este é o atual imperador que foi coroado 3 anos atrás. Na mesma época da coroação, o antigo duque Agnus havia pedido ao seu médico particular para pesquisar mais sobre a erva de Pierro. Mas logo após esse pedido, aconteceu o acidente e matou o duque. Marcos diz que irá enviar os melhores espiões secretamente. Raquel sorri, pois tanto o presente quanto o futuro mudaram quando ela assumiu aquele corpo. Na história original, essa conspiração contra os Agnus nunca foi descoberta, e Alice teve que viver nessa conspiração desde os 9 anos. Quanto mais o ducado Agnus crescer, mais pressão o imperador fará. Para proteger sua amada criança e as terras onde ela irá viver, Raquel terá que passar por essa difícil batalha. Lembrando a sua irmã, Raquel sorri. Ela não gosta, mas terá que apressar a sucessão do protagonista masculino ao trono. Raquel então manda Marcos trazer todas as pessoas dos vilarejos próximos e os colocar em segurança no castelo. Depois disso, é para queimar todos os vilarejos para que o exército do conde não consiga quaisquer recursos. Mestre é um título recebido por pessoas que dominaram completamente alguma área e atingiram a perfeição. Entre os mestres, o mais precioso é o cavaleiro que atingiu o nível de mestre com espada. Um dia um rumor começou a se espalhar por um jornal de que o mestre da espada havia nascido no Império Castro. As pessoas começaram a falar sobre isso. Uma disse que esse é o primeiro mestre da espada em 100 anos.
mas outra disse que isso eram apenas rumores sem sentido. Uma terceira pessoa disse que não parecia ser, e que a pessoa dos rumores é o Arthur, o cão de caça dos Lexville. Esse mesmo cara que está fazendo beicinho agora. O Grão-Duque pergunta se ele sofreu alguma emboscada, e o Arthur responde que pode-se dizer que sim. Aquela mocinha é uma maga. Ela pode ser fraca se comparada com Theo, mas já chegou no nível de transformar água em gelo. A duquesa e essa mocinha são magas. Se elas se tornarem inimigas deles, seria bem irritante. Dante grita encantado que parece uma boneca. Uma pessoa tão fofa nunca visitou aquele grão-ducado frio e chato. Dante se sente vivo agora. Ele agradece a Liz por ter ido ali. Se ela precisar de qualquer coisa, pode falar para ele. Liz diz estar tudo bem, chamando Dante de tio. Dante está tão encantado que até acha legal ser chamado de tio. Ele pergunta se ela gostaria de conhecer o castelo. Theo está achando tudo isso muito barulhento. Ele manda o Arthur ser o guia e o Dante deve ficar para reportar as coisas a ele. Dante concorda triste, enquanto Arthur fica desesperado por ter que ficar com aquela senhorita violenta que nem sabe quem eles são. Liz segura a manga dele e, se aproximando, diz que gostou tanto deles, mas com expressão ameaçadora, acrescenta que se eles contarem para a irmã dela, eles estão mortos. Arthur já ouviu que vai morrer mais vezes do que quando estava na guerra. Theo manda Liz não causar problemas e expulsa eles dali irritado. Uma vez sozinhos, Dante informa que foi confirmado que o mensageiro da família imperial foi enviado ao condado Wickens. Ele verificou a informação diversas vezes. Theo percebe que então a família imperial irá intervir na guerra. Eles foram os responsáveis pela morte do antigo Duque Agnus. Parece que planejam usar essas táticas sujas e dar um fim em tudo logo. Isso é péssimo. Será preciso achar a localização da Duquesa Agnus para manter ela em segurança. Parece que o imperador está planejando contratar as 5 guildas e colocá-la sob o comando dos Wickens, já que apenas com a posição do conde seria impossível controlar as guildas. Com as guildas e o poder da família imperial, a duquesa ficará em desvantagem contra os Wickens. Se a Raquel não conseguir resolver isso, eles irão intervir. Dante concorda, ia falar algo sobre a duquesa, mas Theo manda ele não falar nada. Aquilo está vindo em breve. Dante diz que fará os preparativos para a ausência do Grão-Duque. Theo se pergunta se deveria ter dado um aviso mais firme para aquela menina sorrateira, pois quando ele não estiver ali, ele não sabe se vai conseguir manter ela sob controle apenas com um não cause problemas. Dante é o genro da família Geraldo, uma família que serve os Lexville há gerações. Ele é responsável por tornar o exército dos Lexville conhecido como Covil de Monstros, e também por torná-los em verdadeiros monstros. Esse é o mesmo Dante que está perguntando ao Arthur por que ele está falando de uma menina tão fofa. Mas Arthur pede pro Dante acordar. Desesperado, ele diz que a Liz não é nada fofa. Ela é uma cobra das mais venenosas e vai causar muita dor de cabeça se tirarem o olho dela por um instante. Dante acha lamentável que o Arthur não consiga reconhecer a fofura de uma jovem dama. Ele questiona por quanto tempo Arthur vai continuar com essa paranoia. Mas com a lágrima no olho, Arthur diz estar apenas preocupado. Dante diz que se ele tem tanto tempo para reclamar, então tem para cuidar da Liz, pois ele está muito ocupado. Mas Arthur não está dizendo essas coisas por desgostar da Liz. Se for ver apenas por talento, ela é um monstro parecido com o senhor dele. Arthur entra na sala em que seu mestre está, mas é recebido com um monte de lanças de gelo, o que deixa ele completamente assustado. Theo diz para Liz que não é assim. Liz nem está se preocupando com o controle, então o poder está saindo como bem quiser, e isso não é bom. Liz ainda é muito imatura. Irritada, Liz diz que mesmo com o tio falando isso, não tem como ser melhor. Theo diz que tio não, Grão-Duque, e que a habilidade de manipulação dela é horrível. Enquanto isso, Arthur está completamente atordoado, pois ele quase morreu, e eles nem se importam com ele. Liz diz que isso não importa, pois ela vai matar aquele tio, mais conhecido como Arthur, de qualquer forma. Arthur percebeu que a Liz guarda muito rancor. Theo chama a Liz com Ei, e dessa vez é a Liz que o corrige, dizendo que Ei não, é Liz Agnus. Theo pede para ela não dizer que vai matar o Arthur a partir de agora. Arthur fica emocionado, mas isso dura pouco, pois logo em seguida, Theo diz que declarações de guerra dos fortes precisam ser feitas de forma rápida e confiante, e apenas quando tiver certeza, ela poderá falar essas coisas. Liz diz ter entendido, e Theo diz que então não vai mais se intrometer nisso. Tadinho do Arthur. Theo pede para Liz não se esquecer do que ele falou, e Liz diz com uma expressão fofa que é a irmã mais nova da Raquel, então ela não causa problemas. Theo sorri confiante de que educou a menina bem. Raquel está toda acabada, com enormes olheiras debaixo dos olhos, enquanto preenche um monte de papéis. Essa é a primeira vez que ela e a Liz estão longe por tanto tempo, então ela está morrendo de preocupação.
ela pergunta ao Theo se ele chegou em segurança. Sem dúvidas, Liz está mais segura do que a Raquel. Como esperado do Grão-Duque, a confiança dele para garantir a segurança de alguém está em outro nível. Isso é um alívio. Enquanto isso, o Grão-Duque está só pensando que a Raquel nem imagina o tipo de monstro que ela está criando. Ele então comenta que, para falar a verdade, ele é quem deveria estar preocupado. Raquel fica emocionada pelo Theo realmente estar preocupado com a irmã dela. E Theo percebe que ela realmente não faz a mínima ideia. Raquel muda de assunto e, se aproximando do Theo, diz que para ele ter ido até ali, deve ser por causa daquilo. Ele vai precisar agora? Theo responde que ainda não. Ele dirá quando. Agora, ele só quer descansar um pouco. Raquel diz que irá pedir para preparar um quarto e um banho para ele. Theo diz que será melhor se a Raquel fosse lavar antes, o que faz ela perguntar se está tão fedida assim. Theo von Lexville, o homem mais poderoso do mundo. Um perigoso e brutal Grão-Duque, que sem qualquer piedade devasta populações e cria um mar de sangue. Mas que agora parece apenas um homem lamentável. Talvez seja porque ela viu o lado fraco dele diversas vezes, mas ainda assim ela não consegue se livrar desse sentimento de pena. Ela não está se importando muito com isso? Mas existem outras pessoas com quem ela precisa simpatizar também, como os soldados dela que estão lutando na guerra, o povo dela que nunca passou por uma guerra, e até ela mesma, que nunca imaginou que estaria em guerra. Mas quando ela pensa nesse homem, ela fica inquieta. Será o medo da guerra? Talvez ela seja muito cansada. No começo, ela só imaginava um futuro feliz com a Liz. Ela nunca imaginou que teria que passar por coisas tão pesadas como morte e brutalidade. Talvez seja por isso que os sentimentos dela estão tão intensos. Raquel se joga na cama, se sentindo exausta. Tanto o cabelo dela quanto sua mente parecem algodões carregados de água. Ela só quer descansar. Ela pede para os cavaleiros na porta avisarem quando o Grão-Duque estiver indo. Então ficará tudo bem se ela descansar só um pouco nessa situação, certo? Todo esse peso sufocante em cima dela... Peso? Ela abre os olhos, sentindo um forte peso sobre si. É possível ouvir alguém perguntando o que o Grão-Duque está fazendo e se a Duquesa está bem. Quando Raquel percebe, o Grão-Duque está deitado sobre ela. Ela diz estar bem. Quem não parece bem é o Theo. Diversos cavaleiros são caídos machucados, enquanto outros estão preparados para proteger a Duquesa. Raquel pede para eles ficarem tranquilos. Eles podem sair. Está na hora. Por causa de toda a confusão, Raquel não percebeu naquele dia, mas o poder mágico desse homem está enlouquecido tentando matar seu próprio mestre. Não apenas seu mestre. É como se o poder dele fosse milhares de espinhos e fogo do inferno, queimando e ansiando por carne e sangue. Raquel está tentando confortar o Duque da sua dor, quando de repente ela se vê em meio a uma escuridão. Sem saber onde está, ela começa a caminhar. Mas então ela fica assustada ao ver algo como uma enorme serpente envolta por uma espécie de fogo. De repente, uma mão preta é vista saindo daquele bicho. Raquel percebeu instintivamente que isso não se tratava de algo que ela poderia purificar sendo tão fraca. Dizem que o poder mágico é algo que vem da alma. Por causa da erva de Pierro, ela conseguiu clarear ainda mais suas dúvidas. Se aquele corpo tivesse nascido com poder mágico, seria impossível ela ter ficado viciada em erva de Pierro. Então, se a alma é a fonte do poder mágico, o poder mágico do Grão-Duque é a alma de outra pessoa. Theo para, sem conseguir dizer nada. A falta de negação indica que ela está certa. Theo fica assustada ao ver que a Raquel está chorando. Ela pergunta por que ele está agindo tão normalmente. Ele nunca quis essa dor. Ele nasceu em Lexville e então recebeu essa maldição. Ele é só uma vítima. É muito triste essa alma presa nesse corpo que não consegue se libertar. E também um homem que precisa sofrer toda essa dor por um poder indesejado. Sem acreditar no que está vendo, Theo pergunta por que ela está chorando. Por que ela está chorando? Porque ela tem empatia e sente pena. Ela pergunta se ele está bem agora. Ao que Theo responde que não é tão fraco assim. Além do que, parece que ela que não está bem. Apenas com esse fraco poder, Raquel não conseguirá purificar a alma que está presa no coração desse homem. Mas naquele dia, ele diz que quando ela o toca, a maldição se acalma. Então Raquel está determinada a tocar ele mais diretamente. Theo já está assustado, achando que Raquel enlouqueceu. Mas Raquel diz que está bem sã. Ela sabe que ele odeia ser tocado. Mas ele mesmo disse que a maldição se acalma. Então ela pede a mão dele. Theo resolve ir embora dali sob o pretexto de que já está muito tarde. Mas Raquel o puxa, dizendo que ele não vai embora assim. Ela está determinada a resolver isso agora. Ela joga ele na cama. Theo manda ela esperar. Mas ela já está passando a mão pelo peitoral dele. Uma maldição está presa no coração desse homem, bem debaixo da mão dela. Raquel nem consegue imaginar quanto tempo essa maldição existe, ou que emoções terríveis estão conectadas nela. De repente, Theo muda as posições dele, ficando agora em cima dela. Ele não sabe se ela só é descuidada, ou se na verdade está querendo isso.
Por algum motivo, Liz está com muita raiva. Pro Arthur não tem um momento em que essa criança não está brava. Liz congela o bolo dele só de raiva e pergunta quando ela pode voltar para casa. Arthur diz que mesmo que ela implore, ela só vai quando chegar a hora certa. E pode ter certeza que isso é algo que ele quer mais do que qualquer pessoa nesse mundo. Só que o Dan chega bem nessa hora e começa a brigar com Arthur por ele estar falando isso na frente da Liz. Arthur realmente não tem jeito. Liz sussurra para o Arthur que é muito feio xingar na frente de uma criança. Então o tio realmente é um adulto muito ruim. Arthur sussurra de volta que se ela só ficasse quieta, ele não xingaria. Dante informa que irá enviar uma mensageira até os Agnus e pergunta se tem algo que a Liz gostaria de mandar para a duquesa. Liz diz toda encantada que quer escrever uma carta. Dante pede para ela ir até ele quando terminar. Arthur grita desesperado, pergunta se o Dante tem alguma coisa para falar para o senhor dele. Ele tem certeza que é algo bem importante. Dante tampa o ouvido da Liz, para ela não ouvir, enquanto Arthur chuta ser sobre o Conde Wickens e a família imperial. Se é isso, então ele vai até o Grão-Duque, já que seria um problemão se o mensageiro fosse atacado e uma mensagem tão importante não fosse entregue. Dante manda ele não falar besteiras. Ele precisa ficar ali e proteger a preciosa convidada deles. Arthur diz que é ele quem precisa de proteção ali. Mas Dante manda ele parar de falar coisas sem sentido e desperdiçar o tempo dele. Ele se despede da Liz com olhos brilhantes, enquanto Arthur só pensa que vai morrer. E assim terminamos mais um episódio. Olha, parece que as coisas estão esquentando entre o Grão-Duque e a Duquesa. Ela quis contato físico e o Grão-Duque parece estar bem a fim de mostrar o que é contato físico de verdade. Quem está curioso para saber o que vai acontecer a seguir, deixe o like e até a próxima!